Boa noite, família da fé. Deus é bom, você pode dizer isso? Deus é bom. Então erga suas mãos para Ele. Tem uma canção que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você antes daquilo que o Espírito Santo também trouxe para a gente comunicar e degustar nesse encontro que está tão marcante. Dá o tom aí, Pete. Você conhece essa canção? E ela diz assim: conseguiu a letra aí em cima? Deixa eles botarem a letra. Mas essa canção é uma canção que a gente cantou um período que diz que Ele é real. O Evangelho é real, o Cristo é real, o poder do Senhor é real. Aleluia! O que nós precisamos é só ativar, é só nós deixar com que a nossa humanidade seja subjugada à nova natureza que você e eu somos. Lembra dessa canção? Então cante comigo. Neste lugar Tu és real. Você pode continuar fazendo o que você fez. Vou entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso é uma ação do Espírito Santo. Se eu me humilhar diante do teu altar, aquilo que me custar, tu encherás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale você pode erguer as suas mãos como rendição a Ele. Minha colheita, minha herança. Jesus, mais uma vez neste lugar. Neste lugar, Tu és real. Se você quiser orar em línguas, ore. Se você quiser ser tocado, toque nele. Vou me entregar. Se você precisa de algo, diga para ele. Se você quer um milagre, esse milagre é urgente. Teu toque abriu os olhos do meu. A sintonia que está nesse ambiente é do céu. A gente está na terra, mas o céu está na terra. Você está entendendo? O que você e eu precisamos fazer é nos render. Humilhação é render. Deixa Ele tocar em você. Que me custar, inclinarás os teus ouvidos. Você já imaginou isso? Deus está com o ouvido dele assim, ó, querendo ouvir você e eu. Mas vale um dia oh Pai, ah Jesus, Tu és tudo para nós.
que nós precisamos, igreja, a minha fonte. Encha-nos, Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo. Você pode se render ao Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Deixa ele fluir. Que é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, o que você precisa sacrificar nessa noite? Deus não está com ouvidos fechados. Não. É você que traz essa presença a essa casa. Quando vos reunis, tenham salmos, tenham cânticos espirituais. Tenha adoração. Nós estamos treinando aqui na terra para o que vai acontecer no céu. A igreja não é uma sociedade. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o agente do Senhor Jesus aqui nessa terra. Você e eu celebramos aqui hoje a ressurreição. Roquinoli cantou essa música, Rosana, ela está na minha cabeça também. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Mais uma vez diga: Santo, 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 Santo,
fazer. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Então louve, exalte ao Senhor. Ele é digno. Seu nome para sempre. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você está vendo o sobrenatural acontecendo através de você. E esse poder que aconteceu ao terceiro dia é que nos mantém ativos. E eu quero te dar uma degustação para a gente sair desse lugar com essa ambiência. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 26. Pode usar qualquer versão que tiver aí, Fabinho, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia! E eu tenho uma boa notícia para você: Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Próximo, por favor. Porque todas as coisas Ele, Jesus, sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, sendo honrado, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outras das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos.
semeia-se o corpo corruptível, ou o corpo da corrupção, ressuscita o corpo sem corrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu, é o Senhor. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos. Por isso que o pastor Márcio falou que você poderia estar agora diante do Senhor. É o arrebatamento. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Você pode dizer glória a Deus. Não sei o dia, não sei a hora, não sei em que estação isso acontecerá, mas a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, se for hoje, Maranata, se for agora, melhor ainda, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Próximo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, você pode dizer isso? Graças a Deus, que nos deu já a vitória. Ele não vai nos dar, não. Ele já nos deu no passado, no presente e no futuro. E agora o que você e eu precisamos fazer é permanecer. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo aqui aponta para Ele. Tudo aqui foca nele. E a ceia, além de você estar na mesa, ela fala da ressurreição desse Senhor. Ele está vivo. Lucas 24:5 diz: querido amigo Teófilo, diversas histórias de Cristo já foram escritas, usando como fonte de informações as narrações existentes entre nós, feita pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares. Contudo, pareceu-me que seria bom conferir todas essas narrações e depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, para que tenha plena certeza de todas as coisas e de todas as verdades. Jesus ressuscitou. João 20:19 diz: chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, um domingo semelhante a esse,
E estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus. Aleluia! Pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Estamos aqui para exaltar a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. E o que você e eu precisamos fazer é meramente crer e concordar que depois da crucificação Jesus morreu, foi sepultado numa tumba. Isso é fato consumado. A morte de Jesus trouxe desespero e desânimo para os seus apóstolos. Isso também é fato consumado. Mas a morte não pôde deter o nosso Senhor. Por isso que a gente canta: a morte venceste, a tumba está vazia. E com a ressurreição, aquilo que a gente acabou de ler, os discípulos viram Cristo com o corpo semelhante ao que ele tinha anteriormente. Um corpo vivificado, um corpo de glória, a semelhança do que você e eu teremos. Você já se olhou no espelho hoje? É esse corpo que você vai ter, semelhante a esse corpo. Mas a Bíblia diz que não terá mais a contaminação do pecado. O pecado não tem mais acesso, a morte não tem mais acesso, as doenças não têm mais acesso, as marcas de traumas não têm mais acesso. Como resultado, os discípulos então foram transformados de tímidos, descrentes, em agora audaciosos proclamadores do Evangelho. E o que é o Evangelho? Que Jesus morreu, reconciliou o homem ao Pai, e agora é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho que nós pregamos. A ressurreição então dá-nos o poder da vida. A ressurreição fala daquele que está vivo. Por isso que ele diz em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele morreu para que você não precisasse mais morrer eternamente. Ele tomou as minhas e as suas dores naquela cruz. Ele foi moído. Isaías 53 diz que ele foi transpassado. Pastor Márcio falou aqui, ele recebeu chicotadas que arrancavam a pele do seu corpo. Tudo isso para que você e eu nunca mais fôssemos marcados pelo gênio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que nasceu de novo. 2 Coríntios 5, de 14 a 17 vai dizer agora para a gente: se alguém está em Cristo, você o recebeu como Senhor e Salvador aqui nesta noite, você tem certeza de que você é filho de Deus. Então a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Coisas velhas que estavam sobre você passaram, tudo se fez novo. E agora você e eu em Cristo podemos declarar como 1 de Pedro 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Entendeu? Você foi gerado de novo para uma viva esperança. E qual a esperança, Marcos? Se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Aleluia. Nada mais é como antes. Quando a pedra foi rolada, a terra tremeu. Nós tivemos um deslumbre do que aconteceu. Um novo mundo se abriu para nós, o mundo que a igreja prega, o mundo da eternidade. O novo céu, a nova terra já é real.
é a mensagem do Evangelho do Reino. E para que você e eu tenhamos acesso a isso, só uma coisa é necessária fazer: seguir Jesus como Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já deu a Ele a sua vida? Você tem certeza que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Então nada e ninguém pode invalidar o pacto da cruz que Ele fez com você. Jesus te salvou para que você agora viva em vitória, curado das mágoas, das tristezas, dos fracassos, das desilusões, das incertezas, do egoísmo, da mesquinhez, do ódio, do rancor. Jesus te fez uma nova pessoa, curado para falar e viver o amor. É por isso que o Evangelho é radical. É transformação radical. A água se transforma em vinho. A Bíblia fala de um nascer de novo, de uma transformação. Não coaduna mais o velho Marcos dentro do novo Marcos, porque o novo Marcos vive para a glória do Deus Altíssimo, para aquele que deu a vida através do seu Filho por mim. E o que é necessário? Tal como Lázaro, deixarmos e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Vivermos a vida, gente. E a pergunta que não quer calar é porque tem pessoas que não vivem essa transformação. Tem pessoas que ainda vivem insatisfeitas, não recebem o perdão, se sentem pecadoras, quando na verdade não são mais. Pessoas que vivem presas a um jugo. Mas tem uma boa notícia, e a boa notícia é que o Filho de Deus está vivo, e a viva esperança, e o poder dele é um poder transformador para mudar toda a sua maneira de pensar, sentir e agir. Quando temos esperança, não é uma esperança vã, não, mas uma esperança viva de que Cristo habita em mim, Cristo habita em você, Cristo habita dentro da igreja, Ele vive dentro de nós. Você pode dizer aleluia por isso? E Ele vivendo dentro de você, você pode gozar da liberdade plena, do conforto, do consolo, do poder. Tudo já é teu, tudo te pertence. Agora eu disse pela manhã, às vezes a gente está como os dois filhos. Um, o pródigo, que de vez em quando a gente sai do caminho do pai. E o outro filho, estava na fazenda, mas não desfrutava da bondade e da herança do pai. Mas nesta noite eu quero celebrar com você e dizer: Ele morreu para que você viva e viva em abundância. A ressurreição nos concedeu o poder sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Paulo, declarando em Romanos, ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, é Ele que já te livrou. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Salvador. Desesperos, fracassos, palavras, coisas, nada pode impedir o que Cristo já fez por você. E se você tomar posse disso que já é seu, como diz a palavra, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Que
você e eu precisamos fazer agora: viver a nova vida de Deus, esquecendo do velho Marcos, do velho homem que já foi crucificado com ele na cruz do Calvário, e vivendo agora o gozo da nova criação em Cristo Jesus. O poder da ressurreição que ressuscitou Jesus capacita-nos agora a vencer tudo. Tudo. Não tem mais nada que você possa vencer. Tudo já foi consumado. Lembra que a gente canta de vez em quando aqui na nossa Santa Ceia? E está consumado, pago por completo, pelas suas chagas, nada nos separa. Jesus é a nossa crucificação. É isso? Justificação. Obrigado, Pete. Ele venceu. Ele venceu. Você lembra dessa canção? Tem muito tempo que a gente não canta ela, né? Mas a gente canta quase sempre ela nas Santas Ceias. É para que a gente possa entender isso. O poder da ressurreição capacita você a entender que você é um vencedor. Porque se Ele venceu a morte, se Ele venceu a doença, se Ele venceu toda a sentença que estava sobre o primeiro Adão, e nós somos criação do primeiro Adão, nós hoje temos o olhar fito no segundo Adão. Porque o segundo Adão, ele venceu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu tudo. E se ele venceu, você já é um vencedor. A ressurreição dá o poder a você agora sobre a morte. Não tenha medo da morte. E Paulo declara isso: se eu morrer, estou com o Senhor. Se eu viver, estou com o Senhor. Se eu estou aqui na terra, está bom, porque eu estou ganhando alma para o Senhor. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, pela graça, diga aleluia. Eu não fiz nada, os pastores aqui não fizeram nada, você não fez nada, tudo foi de graça. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu porque Ele quer, através de você, escrever a história da igreja. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. E a gente não pode ficar focando a cruz. A cruz teve o seu papel. Nela, todos os nossos pecados foram consumados. Mas 3 dias depois, o Espírito de Deus soprou sobre Jesus e o fez alma vivificante. Aliás, o único que viveu e vive para sempre. Primícia dos que dormem. Agora há propósito, há sentido, há um rumo para você, há valor, há princípio, há moral, há gozo, há plenitude, há valores para você defender. Por quê? E eu vou te responder: porque Jesus é o centro, é o alvo de tudo, da minha e da sua existência. Estamos livres então para viver a abundância da vida que Deus sempre desejou para nós. É tempo, igreja, de deixarmos para trás as sombras e avançarmos para a luz, que é Jesus. Você pode ficar de pé. Você esteve à mesa. Na mesa você foi alimentado. Na mesa você comeu, bebeu, está saciado.
o dono da mesa, que morreu a sua e a minha morte, Ele te convida a viver em novidade, a viver o plano melhor, o plano perfeito, o melhor plano que Ele tem para você. Andar com Ele, viver com Ele, pensar nele, seguir a Ele, aleluia, ter Ele como centro da sua vida. O Evangelho não é uma utopia, o Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é uma mensagem de vida, de esperança e de solução para tudo que existe nessa terra e na eternidade. Que você possa, ao sair desse lugar, estar no centro da vontade de Jesus. Que cada passo que você der, cada instante que você viva, tudo que você vai exercer como pessoa, como empresário, como homem, como mulher, na sua semana, você possa pensar na ressurreição, pensar no Filho ressurreto, pensar nesse Jesus que você esteve à mesa, nesse Jesus que te tirou como Mefibosete de um estado caótico e te colocou para viver num plano melhor. Se você estava distante desse Evangelho, eu te convido aí na internet, aqui, a dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu estava focando, olhando para as coisas dessa terra, eu estava tão distraído, mas nesta noite meus olhos viram qual é a essência, qual é o valor, o que o Senhor precisa e deseja de mim. Eis-me aqui. E se você fizer essa oração, a palavra de Deus diz que você já faz parte desse povo que já tem a ressurreição garantida. O povo chamado igreja. E se você falou isso com Ele, a Bíblia diz que dos seus pecados Ele não se lembrará mais. E você agora faz parte da família de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que Tu és. Muito obrigado pela ressurreição de Jesus. Muito obrigado porque, Senhor, sempre ao estarmos à mesa em cada santa ceia, nós entendemos quem Tu és, o que Tu fez. Nós temos uma viva esperança. E nesta noite, Pai, ao sairmos desse lugar, desse ambiente que nos conecta a Ti, que essa conexão não seja interrompida por nada no nosso dia a dia, mas que possamos estar, Senhor, andando no mundo, não sendo do mundo, falando no mundo, sem usar o linguajar do mundo, vivendo a viva esperança de pregar com a nossa própria existência a graça salvadora de Jesus, o libertador que nos transformou
que nos libertou. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa usar as nossas mãos, que o Senhor possa usar os nossos pés, que o Senhor possa usar a nossa boca, para sermos canais de cura, aonde estaremos sendo plantados pelo Senhor, que possamos brilhar como luz, e que Cristo em nós, a esperança da glória, possa frutificar a cada dia mais e mais. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele. Vamos cantar uma última canção.